Oremos uma vez mais. Ó Deus bendito, cá estamos nós mais uma vez na Tua presença, por meio de Cristo Jesus. E agora, Senhor, quando mais uma vez leremos a Tua palavra e faremos a exposição dela, suplicamos ao Teu Santo Espírito que fale às nossas vidas e aos nossos corações. Dar a mim, Senhor, intrepidez para que pregue a Tua palavra no poder do Teu Santo Espírito. Dar aos meus irmãos a ação do Teu Santo Espírito, iluminando suas mentes e fazendo com que a Tua palavra, de fato, possa preencher todo o coração, a fim de que tenhamos Cristo Jesus como o tesouro da nossa alma, satisfação do nosso ser e a nossa rocha bem segura. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo de número 5. Chegamos ao último capítulo de Tiago. Estamos terminando a nossa série em Tiago, uma fé viva. Capítulo de número 5, de 1 a 12, é o único bloco completo de uma ideia. Nós vamos dividi-lo em 3 partes, para maior entendimento e aplicação dessas verdades. Na manhã de hoje, vamos do versículo 1 até o 6º. Então abra sua Bíblia, Tiago capítulo 5, do versículo 1 ao 6º, eu lerei na versão NVI de 2001. Então a versão que você tem no seu aplicativo pode ser levemente diferente em algumas palavras. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se por causa das desgraças que virão sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra você, e como fogo consumirá a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm vivido luxuosamente na terra, têm se entregado aos prazeres e se fartado de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. O filósofo Friedrich Nietzsche predisse que a ausência de Deus crescendo na cultura ocidental iria substituir Deus pelo dinheiro. Em outras palavras, ele acreditava que o dinheiro se tornaria o principal ídolo do Ocidente. O que ficaria mais claro depois é que essa idolatria alimentaria no Ocidente uma cultura da ganância. Sim, um atearia fogo na sua própria casa, depois de ter feito um seguro num valor maior do que a casa, simplesmente para ficar com o valor do seguro de maneira indevida.
Outro adulteraria a quantidade e a qualidade do combustível simplesmente para ter mais lucro no seu comércio. Outro mataria o seu próprio irmão simplesmente para ficar com toda a herança deixada pelos pais. Observe vocês que as pessoas que agem assim, elas não fazem por necessidade real de sobrevivência, pois na verdade a sua existência não é de modo algum precária. Ao contrário, quando você se depara com essas histórias, o que você percebe é que essas pessoas são motivadas de dia e de noite por uma única coisa: um desejo demasiado de ter mais, de possuir mais, para gastar nos seus próprios prazeres. Essa cultura da ganância não apenas tem levado o Ocidente às inúmeras crises financeiras que nós temos visto com os nossos próprios olhos, mas na verdade há um verdadeiro colapso social. Boa parte dos americanos tiveram e terão uma velhice marcada pela dificuldade, após perderem parte dos seus recursos destinados à sua aposentadoria na crise imobiliária de 2008. Crise essa motivada, causada claramente pela ganância de muitos banqueiros e instituições financeiras. Quando você olha para o terceiro mundo, você percebe que o número de trabalhadores que trabalham em condições subhumanas, em grandes multinacionais, que só crescem em número e em tamanho, só aumenta com o passar do tempo. Famílias divididas, injustiças, pobrezas, mortes, são algumas das consequências que nós vemos com os nossos próprios olhos, causadas pela ganância do mundo que nós vivemos. E quando você olha para o contexto dos leitores de Tiago, a situação não é muito diferente. A Galileia tinha sido comprada por grandes fazendeiros, homens muito ricos, e por alguns fazendeiros menores, sobretudo de trabalho e de economia familiar. Os proprietários ricos, então, que por sua vez controlavam os mercados, os movimentos do comércio, os próprios bancos e com o apoio de alguns alexandres, até mesmo todo o sistema judicial da sua época. Agora então, fazem uma verdadeira orquestração para que esses pequenos fazendeiros não apenas quebrassem, mas que agora fossem trazidos para trabalharem nas terras que outrora eram deles mesmos como arrendários. E agora, usando todo o seu poder comercial, social, jurídico, eles pagavam muito abaixo do que esses trabalhadores deveriam receber. Com isso, eles aumentam em uma velocidade impressionante os seus próprios lucros e a sua própria terra, enquanto eles estão oprimindo esses trabalhadores. O resultado disso é que muitas pessoas estão morrendo, quer porque elas foram parar na prisão de maneira injusta, estão definhando lá, por não
se submeterem a tudo que o sistema está colocando diante delas, quer morrendo de fome, por não ter o subsídio necessário para alimentar a elas e as suas próprias famílias. E agora, meus amados irmãos, é nesse contexto que Tiago, então, agora escreve esses próximos 12 versos. Os quais, na verdade, são orientações pastorais que esses irmãos nossos do primeiro século deveriam ouvir com atenção, sobretudo esses pobres que estão sofrendo na mão desses ricos ímpios, a fim de que eles respondam de uma maneira bíblica a todo esse colapso social à sua volta. Agora, usando um recurso literário, no qual ele dialoga com um opositor imaginário, Tiago se volta diretamente para os ricos ímpios. Enquanto faz isso, ele apresenta o fim miserável desses gananciosos ímpios. E esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. O fim miserável desses gananciosos ímpios. E agora, ele vai apresentar então 3 pontos. No versículo de número 1, ele vai apresentar as desgraças desses gananciosos ímpios. Logo no versículo de número 2 a 3, ele vai apresentar os juízos desses gananciosos ímpios. E finalmente, dos versículos de número 4 a 6, ele apresentará os pecados desses gananciosos ímpios. Como se, olhando a situação de trás para frente, ele então observa o fim causado pelo juízo, que por sua vez é consequência dos seus pecados. Chama a sua atenção então para o primeiro ponto dessa mensagem: as desgraças dos gananciosos ímpios. Versículo de número 1 diz: ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se por causa das desgraças que virão sobre vocês. Meus irmãos, essas palavras são mais duras do que você pode imaginar. Observe vocês que vocês não encontram, não veem aqui, em hipótese alguma, nenhum tipo, muito obrigado, querido, nenhum tipo de possibilidade de arrependimento. Não há nenhuma esperança de arrependimento. Não há nenhum chamado para a mudança de vida. A única coisa que Tiago diz que resta a esses ímpios são de fato as atitudes de chorarem e lamentarem por aquilo que os espera. Apenas lamentarem o fato de que um dia se encontrarão frente a frente com o juiz, que virá julgar todas as coisas, que pesará na balança todas as suas obras, e tudo aquilo que ele achar em falta, por mais leve que possa ser, ele vai colocar na conta. E essas pessoas, meus amados irmãos, que provavelmente viam na sua riqueza a maneira de evitar o sofrimento, de no futuro trazer prazer e bem-estar, se deparam agora com uma aposentadoria que eles não tinham pensado e não tinham imaginado. Agora raciocine comigo. Siga o fio. Essa mensagem é diretamente dirigida aos ímpios, aos ricos ímpios. Agora, obviamente, eles jamais iriam ao culto cristão para ouvirem a leitura dessa carta. Mais do que isso,
mesmo que eles soubessem o conteúdo dessa carta através de alguém, eles jamais dariam a mínima para o que Tiago está escrevendo. Então a pergunta é: por que Tiago se dirige a eles enquanto escreve para a igreja? A resposta dessa pergunta talvez esteja no fato de que Tiago está usando agora um outro recurso retórico, muito comum entre os profetas do Antigo Testamento, que é falar sobre quem não está para o benefício de quem está. Isto é, ele está falando sobre esses ricos, demonstrando então o destino eterno desses ricos, o fim terrível desses ricos, para o benefício daqueles que estão lendo a sua carta. Então, o que esses irmãos nossos podem aprender com essas palavras? Bem, aqueles cristãos pobres, que estão sofrendo injustiça, que estão sendo oprimidos, devem vigiar para não responderem com uma vingança humana às suas injustiças. Eles devem evitar de tentar usurpar o papel de Deus e fazerem justiça com as suas próprias mãos. Ao contrário, eles devem dar lugar à ira de Deus, que retribuiria todas as coisas pelo mal feito por todos esses ímpios. Isso deveria trazer para eles um profundo consolo. Para aqueles que são ricos, no meio da comunidade da fé, que no passado ou no presente agora ouvem esse relato, a mensagem de Tiago então é: preste atenção nessas exortações. Para que você então agora, ouvindo essas coisas, conclua bem: não é isso que eu devo fazer. Bem, é esse destino que eu devo evitar. Bem, eu jamais devo me colocar debaixo desse juízo, se não eterno, pelo menos temporário. E agora você olha para toda essa descrição e você faz uma comparação com a sua própria vida. E Tiago então agora continua. E dos versículos de número 2 a 3, ele apresenta os juízos dos gananciosos ímpios. Mais uma vez em tom profético, usando um tempo verbal na língua grega para descrever fatos futuros, como já acontecendo, como já tendo ocorrido, ele diz o seguinte, veja os versículos de número 2 e 3. A riqueza de vocês não é que apodrecerá. Já, ele diz, a riqueza de vocês apodreceu. As traças corroem as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram. E a ferrugem deles testemunhará contra vocês, como fogo lhes devorará a carne. Perceba que esse versículo apresenta uma imagem um tanto quanto intrigante. Porque tecnicamente, vocês sabem que o ouro não enferruja. Inclusive, é um metal precioso que serve até de lastro para muitas economias. Pelo seu aspecto físico e pela maneira como ele é um bem durável. Mas aqui está Tiago agora dizendo que isso não é uma verdade. A ideia que Tiago está apresentando, o ouro no qual os ricos agora depositavam a sua confiança e pensavam que poderia salvá-los no dia do juízo. E Tiago diz, isso não terá valor algum. Os ricos, eles buscavam o suborno e eles pagavam esse suborno com ouro para se livrarem das injustiças que eles estavam promovendo naquele tempo.
E agora está Tiago dizendo que, ironicamente, é na verdade esse próprio ouro acumulado que servirá de testemunha de acusação contra eles. Mais uma vez, eu quero que você entenda que a condenação aqui não é por possuir riqueza em si mesmo. Não é por entesourar. Não, é muito mais do que isso. É por fazer isso a despeito de uma boa mordomia, entendendo que você não passa de um administrador das coisas do Senhor. O que isso então muda na sua vida? Deixe-me dizer que ter dinheiro guardado para necessidades futuras, ou até mesmo usar o dinheiro que Deus tem te dado para o deleite de tantas coisas criadas por Ele mesmo nesse mundo, necessariamente não é pecado. Todavia, não considerar o dinheiro como sendo um dom de Deus e usá-lo unicamente para você viver dentro do seu estilo luxuoso, sem que ele seja uma bênção para servir a Cristo, os súditos do seu reino, sim, isso é mau uso dos recursos do Senhor e pecado. De tal maneira que, se você guarda dinheiro só para si mesmo, todo esse dinheiro não apenas é inútil no futuro, não servirá de nada, como também testemunhará da sua má mordomia. Então esse entendimento deveria mudar radicalmente a maneira como você investe os seus recursos. Você não pode usar unicamente para os seus próprios prazeres, seus desejos, sobretudo idólatras, Tiago diz. Você deve usar isso, sobretudo, como um bom administrador e investindo, sobretudo, nas coisas do Senhor. Porque eu digo a vocês, a longo prazo, nem mesmo a Bolsa Americana é capaz de superar os retornos que o Senhor dá pela sua fidelidade ao seu reino e à pessoa do seu ungido. Nem mesmo a longo prazo, a Bolsa Americana pode trazer os benefícios da fidelidade a Deus nos seus dízimos e ofertas. Então, sabe, eu não quero que você se sinta culpado por ser rico. Eu acabei de dizer a vocês que, de fato, o dinheiro é um dom de Deus para o nosso deleite. E se Deus, então, o fez rico, é uma graça, isso não vem de você. É Deus que conduziu os seus caminhos. Se você ganha o seu dinheiro, e muito dinheiro, de maneira honesta e lícita, então isso é uma bênção de Deus, é um dom de Deus para você. Mas veja, usar apenas para fins egoístas e não para a glória de Deus, para Cristo, bem, é um pecado. E sim, se você é ganancioso, se você é avarento, eu quero dizer a você que você deveria se sentir culpado. Você deveria ler esse texto e se sentir culpado. Eu não sei se você sabe, mas Jesus advertiu as pessoas com mais frequência sobre a ganância do que contra o sexo. E pelo menos na minha experiência pastoral, de aconselhamento bíblico, eu vejo pessoas que estão se sentindo culpadas por cobiçar a mulher do próximo, principalmente quando consumem pornografia, mas eu não vejo as pessoas se sentindo culpadas por consumirem gananciosamente os seus recursos, por serem avarentas, por sempre quererem mais e mais e mais e mais. Não é natural que não sintamos culpados, sobretudo nessa cultura que substituiu Deus pelo dinheiro, por esse pecado tão terrível. Todavia, se Jesus advertiu mais as pessoas contra a ganância do que contra o sexo, você deveria se preocupar mais com esse tema.
chegamos então aos pecados que produziram esses juízos, que desembocaram sobre esse fim terrível e trágico sobre os ímpios. Versículos de número 4 a 6. Tiago começa dizendo: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Perceba que há um duplo grito por justiça. De um lado, os salários roubados clamam a Deus por justiça. Por outro lado, os próprios ceifeiros agora também clamam aos céus por juízo. Tiago diz então agora que esse clamor chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. A imagem então aqui é do Senhor, liderando um forte exército, talvez até mesmo de anjos ou de parte do seu povo, se dirigindo então agora a esses gananciosos ímpios, a fim de sentar no tribunal para fazer as contas. A cena que você pode imaginar do encontro é aquela que a gente leu em Apocalipse capítulo de número 6. Imagine a notícia ecoando que o Senhor dos Exércitos está vindo para acertar as contas. E se você lê o Novo Testamento, sobretudo Apocalipse, você vai perceber que, na verdade, essa cena é uma crônica de como Deus acertará as contas contra os ímpios por causa dos seus parceiros de aliança. O povo do Senhor, ao ver essa cena, deve se sentir consolado enquanto sofre na mão desses ímpios, que manipulam o mercado, que pervertem a justiça, que geram pobreza, que faz com que a dor seja a marca de muitas famílias. Eles devem olhar agora para essa situação e serem consolados por essa verdade. Mas a pergunta mais uma vez é: o que isso muda na minha vida? Pelo menos 3 coisas. Primeira, quando você ama o dinheiro, você tem a tendência de aceitar as pessoas pelo que elas valem. Quando você ama o dinheiro, você tem a tendência de se relacionar com as pessoas considerando os seus poderes aquisitivos. E é triste notar, meus amados irmãos, que mesmo no meio da igreja, as pessoas estão se relacionando não pelo que as pessoas são em Cristo, mas pelo que elas são na sociedade. Quando você ama o dinheiro, você tem a tendência de usar as pessoas para o seu próprio ganho financeiro. Você tem a tendência natural de pagar menos do que deveria e arrancar mais do que você combinou no início, simplesmente para aumentar ainda mais os seus lucros. E você nem se atenta para o fato de que você está produzindo injustiça. Às vezes, tirando um pão a menos de alguém que você deveria ajudar e dar salários mais justos. E mais uma vez, não é porque você precisa, é por uma questão de sobrevivência. É a minha família ou a dele. Desculpa, mas eu acabei sendo tomado pelo egoísmo. Não. Normalmente é porque você quer mais, e mais, e mais, e mais.
É por isso que hoje boa parte da grande fortuna mundial está na mão de apenas algumas pessoas no mundo. Alguns grupos que detêm toda a fortuna do mundo. E eles querem o quê? Mais, e mais, e mais. Nietzsche parece que estava certo. Ao se distanciar de Deus, os homens substituiriam Deus pelo dinheiro. Fariam deles o seu principal ídolo. Mas deixe-me tocar em um ponto difícil. Mas que eu não vou fugir dele. O mundo que nós vivemos hoje, desde nações como a poderosa nação americana, está afundado em dívidas. Há quem diga que a dívida americana é impagável. Mas essa não é uma realidade apenas entre os governos. É uma realidade dentro das casas. A porcentagem de famílias endividadas no Brasil é enorme. De pessoas que acordaram uma coisa, mas que não pagaram pelo acordo. Preciso dizer que eu sei que alguns de vocês podem estar enfrentando esse problema com dívidas por circunstâncias que são variadas, mas são justas. A perda de um emprego, a queda brusca dos seus rendimentos. E eu digo para vocês que eu me compadeço disso, porque eu imagino o que é viver com dívidas. Deve ser terrível. Deve ser um tanto quanto até mesmo vergonhoso. E eu me compadeço com vocês. Eu orei por vocês hoje pela manhã. Eu clamei ao Senhor que possa livrá-los, ajudá-los a saírem dessa situação. Mas em um mundo tomado pelo consumismo que nós vivemos, eu sei também que muitos contraíram dívidas e continuam a aumentar as suas dívidas simplesmente para alimentar os desejos idólatras dos seus corações. E eles estão fazendo mais dívidas, e mais dívidas, e mais dívidas. E às vezes eles estão tirando até mesmo de quem não tem, promovendo injustiça. E Tiago diz: pare! Pare com esse desejo exacerbado de ter mais, 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 mais. E agora ele diz: as suas contas não pagas, que você tem porque você quer ser chique bem. Ele diz: elas estão clamando contra você. O nome envergonhado de Cristo Jesus está clamando contra você no tribunal do Senhor. Tiago diz: não promova a injustiça, simplesmente pelo seu desejo de viver luxo, uma vida luxuosa, cheio de desejos desse mundo. Você não pode se endividar simplesmente para gastar nos seus prazeres, para fazer aquela viagem que você sabe que não pode fazer, comprar aquele carro que você sabe que não pode comprar, morar naquele lugar que você sabe que não pode morar. E você não pode promover injustiças, simplesmente para alimentar essas coisas no seu coração. Tiago então nos ajuda agora e nos chama a olharmos essa cena. E os versículos 5 e 6, ele diz: vocês têm vivido luxuosamente na terra. Vê?
Não é uma questão de necessidade real. Ao invés de viver um degrau a menos, para poder ter dinheiro, servir ao Senhor, se deleitar com tudo para a glória do Senhor e ainda poder ajudar os necessitados, como a Escritura diz, eles estão vivendo 1, 2, 3, 4, 5 degraus a mais. E ele diz, vocês estão se entregando aos prazeres, fartando-se de comida. E quando que eles fazem isso, gente? No dia do abate. Desde que o nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, até o seu retorno. Teologicamente isso é chamado de os últimos dias. A eminência do retorno de Cristo está às portas. E essas pessoas, ao invés de usarem todos esses recursos dados pelo Senhor, para usarem para o deleite até que Ele venha, investirem no reino de Cristo, investirem no reino eterno, porque quando Ele voltar, tudo isso vai explodir. Nada ficará aqui. Nada durará nesse mundo. O que importa é o que está por vir. E ao invés de concentrar agora exatamente nessa vinda escatológica do Senhor, buscar ser justo em tudo que faz para a glória dEle, eles estão fazendo o caminho contrário enquanto amontoam sobre as suas próprias cabeças o próprio juízo. Vocês fazem isso ainda no dia do abate. E a ilustração é como se alguém que está se engordando, como um animal irracional, simplesmente para ser abatido. Você não pode pensar que essa é uma boa maneira de usar os recursos de Tiago. Esse estilo de vida totalmente egocêntrico, avarento e ganancioso, diz Tiago, isso só aumenta a culpa de vocês. Bem, permita-me concluir. A conclusão não é tão curta. Por favor, me acompanhe, para que você entenda como que você pode se livrar disso. A Escritura diz que tanto avareza como ganância é uma forma de idolatria. Foi Tim Keller que observou no seu livro Deuses Falsos, que a dinâmica dos ídolos do nosso coração passa basicamente por 3 coisas. Nós amamos os ídolos, nós confiamos neles e nós os obedecemos. O amor busca significado. A confiança busca segurança. E a obediência busca submissão para ter essas outras 2 coisas: significado e segurança. Então os que amam o dinheiro são aqueles que se acham sonhando acordado o tempo todo com novas maneiras de ganhar dinheiro, com novos bens a serem comprados, ou invejando enquanto olham para o lado e vê o que o outro tem. Aqueles que confiam no dinheiro, eles se sentem que estão no controle das suas vidas e que eles podem até mesmo governar as circunstâncias, porque eles têm o pé de meia. Então eles se sentem seguros. No entanto, para que você tenha essas 2 coisas, você precisa ter o quê? Dinheiro. Então, você vai fazer de tudo para servir a esse ídolo, a fim de que ele te dê tudo o que você quer. Servir significa, basicamente, obedecê-lo. Essa é a dinâmica da idolatria. A pergunta, então, é como eu sou liberto dessa idolatria, tão comum nos nossos dias?
Em 2 Coríntios, capítulo de número 8 e 9, o apóstolo Paulo pede à igreja que faça oferta aos pobres. No entanto, ele não deseja que eles façam isso por desencargo de consciência. Sabe, Deus está me dando tanto, tem tanta gente pobre no meio da igreja, ou até mesmo no mundo, e eu tenho bastante, né? Eu estou aqui comendo a minha comida, um bom bife, tomando um bom vinho, enquanto tem pessoas que não têm nem o que comer. Ai, minha cabeça fica assim. Não, não, não. Ele quer que você faça isso com a motivação certa. Então ele escreve as famosas palavras no capítulo 8, versículo de número 9 de 2 Coríntios. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Observe que Paulo não estava transmitindo à igreja um mero preceito ético, como se exortando a eles pararem de amar muito dinheiro e se tornarem mais generosos. Não, não, não. O que ele está fazendo aqui, se você olhar com atenção, é exatamente resumindo o Evangelho. Jesus abriu mão da sua riqueza no céu para que ele fosse o seu tesouro aqui na terra. Essa é a boa nova do Evangelho. Ele abriu mão das riquezas no céu para que ele fosse o seu tesouro aqui na terra. Então, quando você entende o Evangelho de Cristo, você começa agora a lidar com o dinheiro de maneira diferente. O dinheiro deixa de ser uma moeda que te dá significado e segurança e passa a ser agora um meio para você servir a Deus e deleitar-se com tudo que Ele está te dando. E por quê? Porque à medida que você compreende o Evangelho, o dinheiro deixa de ter domínio sobre a sua vida. Você não precisa mais se preocupar com a suposta segurança que o dinheiro traz, porque você sabe que na cruz, Cristo demonstrou o cuidado de Deus para a sua vida, e isso é a sua verdadeira segurança. Sim, o amor e a salvação de Jesus agora lhe concedem um significado extraordinário que o dinheiro não pode conceder. O dinheiro não pode lhe poupar da tragédia. O dinheiro não pode te dar o controle nesse mundo caótico. A gente viu isso na semana passada. Mas Deus pode. E essa é a verdade que então te liberta do poder do dinheiro. Cristo, que era rico, se fez pobre para que Ele fosse o seu tesouro, no qual você encontra significado para a sua vida, segurança, e você pode se submeter ao seu senhorio e ser feliz enquanto é amado por Ele e o ama. Não é a quebra da dinâmica da idolatria? Por que você quer tanto e ama demasiado tanto dinheiro? Porque você acha que vai ter significado se ter, de um lado. Você acha que você vai ter segurança se ter do outro lado. E está Paulo dizendo, não, mas você não precisa lidar assim com o dinheiro, porque essas coisas você já tem em Cristo Jesus. Então, quando você entende o Evangelho, você está livre do poder escravizador do dinheiro. E o maior exemplo disso, uma cena que ilustra essa verdade, é daquela mulher, que já nos últimos dias de Jesus, na última semana de vida de Jesus, se apresentou diante dele com um vaso, um frasco de unguento. Provavelmente aquilo ali era uma herança da família. O valor daquilo ali, dizem os comentaristas, pelo menos 1 ano de trabalho.
E agora ela chega aos pés de Jesus e ela derrama tudo isso. Que extravagância! As pessoas olham para aquela cena e elas estão chocadas. Algumas até olham e dizem: não, já é demais, é desperdício. Mas é que como se ela com esse gesto, meus amados irmãos, ela estivesse dizendo: todos os meus bens neste mundo, toda a minha segurança, toda a minha vida, toda a minha submissão, tudo, 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 eu derramo aos teus pés, porque o Senhor é mais valioso para mim do que qualquer coisa que esse mundo possa ter. Eu só tenho isso. Essa é a minha única herança. Mas nem com ela eu me importo. Tu és o tesouro da minha alma, o amado da minha alma. Eu sei que no Senhor tem um significado, eu não preciso disso para me sentir feliz. Eu não preciso disso para ir a um shopping e comprar alguma coisa para ter aquele alívio de felicidade. Sabe, eu não preciso morar em uma grande casa para ter o status e para ser amado pelas pessoas. Não, eu já tenho tudo isso no Senhor. Sabe, eu não preciso de uma grande conta bancária para os últimos dias da minha vida, como se dizendo: olha, se alguma coisa acontecer, ufa, pelo menos eu tenho o dinheiro para pagar o plano. Tu és a minha segurança, o significado da minha alma, a alegria do meu ser. Eu não quero dizer para você que você deve amanhã ir ao banco, retirar tudo que você tem, depositar na conta da igreja e dizer: agora eu vou viver como um eremita. Não. O que eu quero que você entenda é que você não pode se relacionar com nada nesse mundo como sendo mais precioso do que a Cristo. E eu preciso dizer para você que você se relaciona com o dinheiro dessa maneira. Isso é idolatria. Isso é pecado. Agora há um detalhe nessa narrativa. Sabe, irmãos, nesse exato ponto da história, depois você lê em casa, tanto o evangelista Mateus como o evangelista Marcos relatam que logo depois dessa cena, Judas se retira para vender Jesus por 30 moedas de prata. Em certo sentido, você responde ao Evangelho ou como Maria ou como Judas. Ou você ama a Cristo e dedica a Ele tudo que você tem, ou você ama a você mesmo e retém tudo que você tem para gastar nos seus próprios prazeres. Ou você responde o Evangelho como Maria, ou você responde o Evangelho como Judas. Está aqui a razão pela qual você não é dizimista. Sabe? Porque você não entendeu o Evangelho, por isso você não percebeu ainda que Cristo é o seu maior tesouro. Aí você precisa de dinheiro sim para satisfazer os desejos do seu coração. Então você não vai dar dízimo, você não vai investir no reino de Deus, você não vai ajudar o próximo, você precisa disso para satisfazer os desejos do seu coração. Porque você não entendeu o Evangelho, você precisa do seu dinheiro para satisfazer a sua alma. Porque você não entendeu o Evangelho, você precisa do seu dinheiro para que você se sinta seguro. Porque você não entendeu o Evangelho, que Cristo é o seu tesouro máximo, todo precioso. Sim, você precisa do dinheiro para servir os ídolos do seu coração. E você se submete a eles, porque você ainda não se submeteu a Cristo. No final das contas, a grande verdade é essa.
porque Cristo não é o seu tesouro precioso e o amado da sua alma, você tem muitos problemas financeiros. E você pensava que o problema do dinheiro é a má educação financeira que o nosso país enfrenta, né? Onde a gente não sabe poupar, muito menos investir. Aí a gente, todo início de ano, sai correndo para as planilhas. Não é uma questão de planilhas. Mais uma vez, é uma questão de afeto. Tem mais a ver com o que a gente ama. Enquanto nós não tivermos, meus irmãos, Cristo como tesouro da nossa alma, a gente vai continuar sendo avarento, sendo ganancioso. Enquanto Cristo não for o tesouro da nossa alma, a gente não vai se dispor a investir no seu reino, na expansão do seu reino. A nação mais rica desse mundo, a nação americana hoje, de cada 100 dólares, investe talvez 3 centavos nas missões mundiais. Apenas um centavo disso vai para os milhões de povos não alcançados. Enquanto isso, as pessoas, mesmo as cristãs, estão entregues ao consumismo, um ídolo do nosso tempo. Aqui está Tiago dizendo: veja o fim desses ímpios, vivam de maneira diferente. Vamos orar? Ó Senhor Deus,